Vida de cada um dos meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Timóteo 6, vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, considere dignos de honra, de toda honra, o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, mas é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, que neste momento, Deus, o Teu Santo Espírito vem, Senhor, venha falar conosco de maneira poderosa aos nossos corações, que nós possamos aprender a Tua palavra, que nós possamos sair daqui edificados, porque recebemos a Tua palavra, Senhor. Prepara então os nossos corações, para que cada um de nós possamos receber essa Tua palavra, que é viva e eficaz, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus, e amém. Podem se sentar, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus, ela tem diretrizes seguras para o pastor ele lidar com diversas pessoas na igreja, pessoas de idade diferente, posição social diferente, com problemas diferentes. Então a palavra de Deus, ela tem tudo isso para que nós possamos informar os nossos irmãos. Nós vimos que no capítulo anterior, no capítulo de número 5, foi tratado sobre as viúvas,
sustento das viúvas, sustento da liderança e tudo mais. Agora Paulo, ele está preocupado com a questão dos trabalhadores, dos servos, aquelas pessoas que estavam se convertendo a Cristo, alguns escravos, servos, como que eles estavam tratando ou lidando com essa situação. Parece que é uma simples coisa, de repente com menos importância. Agora Paulo, ele fala que isso aqui é muito importante, muito importante. Nós, como empregado, como que nós tratamos ou trabalhamos para os nossos senhores ou o patrão? É isso que Paulo está preocupado, porque ele sabe, irmão, com vacilo nosso, o nome de Deus é blasfemado, a porta da pregação do Evangelho é fechado. É por isso que Paulo está preocupado comigo e com você, com a gente. Para se ter uma ideia, mano, para ter uma ideia, naquela época, existia, se eu não me engano, mais de 60 mil escravos. Quando você olha para o escravo da nossa época, é totalmente diferente daquela época. Totalmente diferente. Por quê? Naquela época, os escravos eram pessoas que eram conquistadas. Então ali existia muitos escravos gregos. Pessoas com uma cultura enorme, médicos, com profissões, pessoas claras de olhos azuis. Esse era o tipo de escravo na época do Império Romano. Não era um escravo zero à esquerda, se eu posso assim dizer, não, era um escravo, alguns eram doutos em certas áreas. E Paulo está preocupado com isso. Aqueles escravos, aquelas pessoas que estavam se convertendo, como que elas estavam tratando agora o seu Senhor? Porque Paulo pregava sobre a liberdade, que Cristo nos libertou. Então como que agora nós vamos tratar, ou os escravos estavam tratando, os servos estavam tratando, ou estavam lidando com essa liberdade? Aí Paulo, ele tem essa preocupação, porque com certeza na igreja de Éfeso estava acontecendo alguma coisa desse tipo. É por isso que ele vai falar no versículo de número 1, todos os servos que estão debaixo do jugo considerem digno de toda a honra o próprio Senhor, o próprio patrão. Paulo está falando que nós temos que considerar digno de toda a honra o nosso patrão. Paulo não está aqui, Paulo está falando o seguinte, irmão, não está falando de patrão crente, ele está falando de um patrão não crente, pessoa que não foi alcançada pela graça. Aí ele diz assim, olha, para que o nome de Deus e a doutrina não seja o quê? Blasfemado. Você imagina quando você é um trabalhador ou empregado mentiroso. A mentira tem perna curta. Você imagina um empregado que sempre chega na hora atrasado. E você de repente, por ter uma amizade ou uma intimidade muito grande com o patrão, você pensa o seguinte: não, ele não vai esquentar com isso. Mas Paulo está preocupado com isso. Eu trabalhava, irmão, eu trabalhei muitos anos numa construtora, e lá eu comprava material de construção. E eu tinha
esse meu gerente, ele morreu. Ele era um camarada, ele era ímpio, mas era uma pessoa muito desenrolada, Leonardo, muito desenrolada esse cara, muito, esse meu gerente. E ele me dava vários conselhos, cara, eu estava começando e ele me dava muitos conselhos. E eu me lembro que ele era um camarada tão desenrolado, irmão, tão bom de papo, ele era o comprador, ele era o gerente, ele era bom de papo. Ele com aquela lábia dele, os caras pagavam a gente ia comer, ele era um camarada bom de lábio. Rapaz, sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu pegar os patrões, levar os patrões tudo para jogar bola com a gente, cara. Olha só. E eu me lembro que tinha eu não sei qual era o dia, não sei se era numa quinta-feira, a gente saía do centro, ia lá para Bom Sucesso para poder jogar bola lá. Estava todo mundo reunido lá, o patrão pagava o churrasco tudinho, e às vezes ele armava time com as outras empresas, ou seja, com a empresa de concreto, com a empresa de ferro que a gente comprava muito. Ele fazia isso, ele conseguia. E ele falou assim uma vez para mim assim, ó. Ele falou assim para mim assim: Alex, não confunda as coisas. Eu não tinha confundido nada, não. A primeira coisa, quando ele viu que os patrões iam jogar bola com a gente, ele falou para mim assim: Alex, não confunde as coisas. Lá é um momento de lazer, aqui é trabalho, aqui a gente tem que continuar chegando no nosso horário certinho. Porque ele viu que eu poderia confundir as coisas. Uma liberdade com o patrão, sentado na mesa ali, comendo churrasco com eles ali e tal, eu poderia confundir. E ele falou: não pode confundir as coisas. E ele me deu vários conselhos, esse rapaz, esse senhor. Ele já morreu já. E Paulo, ele está preocupado porque com o nome de Deus, o nome de Deus é blasfemado. Pode ver que Paulo, ele fala assim, olha, para que o nome de Deus é a doutrina, o evangelho, irmão. Então, como que nós, como trabalhadores, como que as pessoas estão nos observando? Será que o nosso mau testemunho tem fechado a porta para a pregação do evangelho? Será que uma pessoa, quando olha para nós e fala assim, ó, ainda fala que é crente no nosso trabalho? Essa é a preocupação de Paulo. Essa é a preocupação de Paulo. Outro ponto que Paulo vai falar agora, ele sai de uma pessoa incrédula para ir agora para um patrão que é crente, que é cristão. E é pior ainda a gente confundir as coisas. Olha o que Paulo ele vai dizer também, versículo 2, também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Sabe o que poderia estar acontecendo aqui? Uma pessoa, um escravo, como que os escravos naquela época, eles eram muitos, como eu falei, tinha até uma formação. Você imagine só, o escravo e o patrão, eles se convertem. Estão lá, se converteram. Sendo que o empregado, como que poderia ser formado em alguma área, no trabalho, estava confundindo as coisas, porque na igreja ele poderia ser algum líder, ou ter uma patente maior, ou ter se convertido há mais tempo do que o patrão. Então a autoridade que ele tinha dentro da igreja, ele poderia estar levando também para o trabalho, ou seja, querendo tratar o patrão como um irmão menor da igreja, lá no trabalho. E Paulo está preocupado com isso.
Aí Paulo fala assim: olha, não trate com desrespeito, olha só. Não é mais para que o nome de Deus ou a doutrina de Deus seja blasfemado, não é mais isso. Agora é eu tratar uma pessoa que é cristã com desrespeito, porque eu sou pastor aqui na igreja. Vou dar um exemplo do Leonardo. Ele é um membro aqui na igreja. Aí chegar lá fora, eu quero tratar o Leonardo lá no trabalho como pastor dele. Eu não posso confundir as coisas. Ainda que lá fora eu seja pastor dele, mas lá ele é o quê? Responsável. Aí eu tenho que tratar com respeito. Eu não posso confundir as coisas. E muitos crentes confundem isso. Quer levar a sua autoridade daqui para a área lá secular. E não podemos. Temos que saber o quê? Separar as coisas. Trabalho, igreja, tratar com respeito. É isso que Paulo está falando. E Paulo, irmão, aqui no versículo de número 2, olha o que ele diz: também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito. Porque, irmão, olha só, pelo contrário, trabalhe ainda mais. Trabalhe ainda mais. Pelo contrário, não pode desrespeitar o irmão. Tem que trabalhar ainda mais. Por quê? Pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Paulo termina, ensina e recomenda essas coisas. Paulo, irmão, então ele orienta que os servos de senhores crentes os tratem com honra e trabalhem com ainda mais ânimo, coragem e bravura. Então, em vez de eu não trabalhar, ou trabalhar de uma maneira mais lenta, porque eu vejo que meu patrão ele é crente, Paulo ele fala assim: olha, trabalhe ainda mais, porque ele é crente, porque ele professa a mesma fé. Então você tem que trabalhar ainda mais. Olha a recomendação de Paulo para nós empregados. Aí Paulo ele já tratou então das viúvas, tratou das necessidades dos presbíteros, de disciplinar os presbíteros e tudo mais, como consagra o presbítero. Paulo agora dá um tempo e fala dos servos. Agora Paulo ele volta a falar mais uma vez do que ele escreveu o início da sua carta. Paulo então ele vai dar continuidade porque a carta foi escrita. Paulo então ele vai voltar. Você se lembra, irmão? Lá no capítulo 1, no versículo de número 3, olha o que Paulo diz. Olha por que essa carta foi escrita. Aqui Paulo está falando aqui dos falsos mestres com respeito o quê? A lei. Olha no versículo 3: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine o quê? Outra doutrina. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que serviço a Deus. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de um coração puro e da consciência boa e da fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei. O que Paulo aqui ele está preocupado aqui
É com os falsos mestres que estavam deturpando o quê? A lei. Aí Paulo está preocupado. Aí Paulo escreve para esses falsos mestres que estavam muito ocupados com genealogias, com fábulas, e não preocupado com as escrituras. Então Paulo vai lá, faz esses homens calar. Por isso que eu te coloquei aí, Timóteo. Aí, aí ele vai falar da igreja, no capítulo de número 2, como que se deve proceder na igreja. No capítulo 3, as pessoas têm que ser consagradas. Aí no capítulo 4, ele volta de novo a falar dos falsos. Olha o que ele diz, irmão, no capítulo 4 agora. No capítulo 4, se no capítulo de número 1 ele está falando dos falsos mestres com respeito à lei, no capítulo 4 ele está falando dos falsos mestres que estavam condenando as coisas criadas por Deus. Olha o que ele diz no versículo 1, capítulo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e quanto conhece plenamente a verdade. Ou seja, ele está falando dos falsos mestres também, que estava proibindo aquilo que Deus não proibiu. Agora Paulo, mais uma vez, ele volta a falar dos falsos mestres. Olha o que ele diz aí no versículo de número 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Aqui nós vamos ver que existe 3 pontos aqui fundamentais. Primeiro ponto que Paulo vai falar: se alguém ensina outra doutrina. Quando Paulo fala assim, se alguém ensina outra doutrina, Paulo, irmão, ele não queria limitar a sua advertência, porque ele está englobando todo o falso ensinamento. Então o que Paulo está falando? Se alguém ensina outra doutrina, ou seja, Paulo ele está nos mostrando que nós como igreja podemos identificar um falso mestre, um falso pastor, um falso presbítero, um falso líder. É isso que Paulo está falando para Timóteo, e é isso que ele está nos ensinando. Olha, se alguém ensina outra doutrina, ou seja, como que eu sei que uma pessoa é falsa, um falso mestre, um falso pastor? Como que eu sei? Quando ele ensina outra doutrina. E quando uma pessoa ensina uma outra doutrina, eu sei que ele é falso. Agora, é bem verdade que para mim conhecer aquilo que é falso, eu tenho que conhecer o quê? O que é verdadeiro. Eu não tenho como identificar um falso se eu não conheço o verdadeiro. Quando eu não conheço o verdadeiro, aquilo que é falso para mim passa a ser verdade. Porque eu não conheço o que é verdade. Uma pessoa vem falar alguma coisa na área que você não entende, você vai acreditar, você não conhece. Lá na frente você vai, rapaz, aquela pessoa me ensinou, mas aquela pessoa me ensinou eu errado, então. Por quê? Você não conhecia a verdade. Mas agora que você passa a conhecer a verdade, você então agora tem como identificar aquilo que é falso. E é isso que Paulo ele está falando. O que ele está falando é que como que eu posso identificar uma pessoa que é falsa, que está ensinando que é falso? É quando ele ensina algo diferente, irmão. Se ensinou algo diferente, eu tenho que acender o alerta. Peraí, está ensinando algo diferente. Isso aí eu não ouvi ainda.
Isso aí para mim é uma novidade. Porque os falsos, eles só costumam o quê? Sempre estar trazendo o quê? Novidade. A verdade, ela sustenta a igreja. Somente a verdade. É o que Paulo falou. Não há nada contra a verdade, senão através da verdade. É a verdade. A verdade sustenta a igreja. Agora, aquilo que é falso não sustenta. Aquilo que é falso é como um chiclete de masclar. Você vai mastigando, vai mastigando, vai mastigando, e quando o açúcar vai embora, o que você faz? Você joga fora. O açúcar foi embora, é uma borracha na tua boca, o que você faz? Você joga fora. Você pega outro, por quê? É isso que os falsos vão fazendo. A doutrina falsa, ela não tem limite. Ela vai, cada vez mais crescendo. E nós temos que identificar o que é falso. De repente, irmão, tem pessoas aqui que ouvem um falso pastor ainda. Até admira um falso pastor. E você tem que tomar cuidado com isso, porque Paulo está falando, se alguém ensina outra doutrina, vamos ver o que o João fala sobre isso também. E é perigoso. Ensinar, irmão, que não faz parte da doutrina. É por isso, a gente vê assim, olha só, Paulo ele vai falar assim para os Coríntios, a própria ceia, ele fala assim, olha, eu estou entregando a vocês o que eu recebi, é isso. Eu estou entregando a vocês o que eu recebi. É isso. Paulo fala que nós só somos um vaso. Que o que está dentro de nós é ouro, é preciosíssimo. Mas nós só somos o quê? Um instrumento, um vaso. E o que nós temos que fazer? Somente o quê? Transmitir. Transmitir o quê? A voz de Cristo. Eu não posso falar outra coisa a não ser da palavra de Deus, a voz de Cristo, aquilo que é inspirado. As ovelhas vão ouvir a voz de Deus. Os falsos mestres, irmãos, eles apartam-se da sã doutrina, abandonam a verdade e desviam-se da fé. É por isso que Paulo, ele vira e mexe nessa carta de Timóteo aqui, ele está falando de pessoas que se desviaram da fé. Ele começa a carta falando, alertando a Timóteo, eu te deixei aí para fazer esse povo calar, e ele termina com essa frase. Olha no versículo de número 21 aí, capítulo 6, versículo 21. Olha como é que ele termina essa epístola. Olha como que ele termina. Pois alguns professando se desviaram o quê? Da fé. O que os falsos mestres fazem? Faz com que nós venhamos se desviar da fé. Muitas pessoas acreditam que está cultuando a Deus e não estão. Muitas pessoas acreditam, irmão, que Deus está recebendo e não está. Porque Deus não está no meio daquilo que é falso. Só daquilo que é verdadeiro, a tua palavra. Aquilo que é falso, ele... Por isso que nós temos que orar, irmão. A nossa oração tem que ser nesse sentido. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que é falso. Porque estamos repletos hoje. Está polarizado o Evangelho. Irmão, é cada coisa que a gente está ouvindo, eu estou vendo aí, é coisa surreal. É coisas que no passado minha mãe, meu pai não acreditavam que está vendo agora.
É cada coisa, é cada ensinamento surreal. E como que pode pessoas ainda acreditar nisso? Existe um motivo porque as pessoas acreditam nesse falso. Porque elas amam o que é falso. É isso que Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo. Essas pessoas, elas seguem os seus próprios mestres, porque o coração delas deseja aquilo ali. Então elas vão seguir aquilo ali. E Paulo está preocupado com Timóteo. Está falando, Timóteo, se alguém ensina outra doutrina, irmão, cada líder na igreja, ele deve ser um conhecedor da sã doutrina, capaz de discernir os seus desvios. Só então será capaz de discernir, irmão, o que é o falso ensino. Nós temos que conhecer. Nós temos que ser o protetor do povo de Deus. Nós temos que falar, irmão, ó, isso aí não é certo não, irmão. Isso aí, ó, você está ouvindo pessoas erradas. Ou erradas. Não, irmão, ó, corre disso. Isso aí não é sã doutrina não. Isso aí colocou o homem no centro, foge disso. É o que tem acontecido aí. Então nós, como liderança, nós temos que ser o protetor da doutrina, para que vocês não venham o quê? Cair nessa armadilha. E é o que Jesus falou. O que está em jogo? A verdade. E quando a verdade está em jogo, irmão, nós não podemos perder tempo. Paulo está preocupado com a verdade. O que está em jogo? A verdade. Porque Paulo sabia, irmão, que um pouco de fermento leva do que toda a massa. Paulo sabia disso. Pega aí as seitas. Da onde que surgiram essas seitas? A maioria de textos isolados da Bíblia. A maioria. E Paulo está preocupado com isso. Irmão, Paulo ele é tão preocupado com isso. Olha o que Paulo ele vai falar em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e o 15, irmão. Paulo então ele está alertando o perigo sutil de mentiras satânicas dos falsos apóstolos. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 11. Acharam? Versículo 13. Olha Paulo, o que ele fala daquilo que é falso. Olha o perigo. Olha o perigo. Versículo 13. 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha só. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O que Paulo está falando? Os ministros, alguns ministros que estavam na igreja, ensinando na igreja, Paulo está falando, eles são filhos das trevas. Se Satanás se transforma em anjo de luz, se transformou em anjo de luz, ele está falando, os seus ministros também, não é de admirar. Eles vêm de aparência de piedade, irmão. Vem de aparência de piedade. Tem pessoas que acreditam que esses falsos são grandes homens de Deus. E não são. Alex, o que você me garante que eles não são? Porque eles ensinam outra coisa, que não é a Bíblia, então são falsos. São falsos.
nesse aspecto, irmão, que ele aparece para a igreja. Quem? O diabo. Um dos maiores benefícios, ou de uma das maiores conquistas que o diabo ele pode conseguir, é colocar um falso ministro no púlpito. É uma das maiores conquistas. É por isso que Paulo está preocupado aqui na igreja de Corinto. Eles são falsos apóstolos. E como que a gente vê por aí falsos ministros? Satanás, irmão, ele é mais eficaz na igreja quando ele não vem como inimigo declarado, mas como uma falsa doutrina. Não quando ele persegue a igreja, mas quando ele se ajunta a ela. Não quando ele ataca o púlpito, mas quando ele está no púlpito. Quando ele está aqui. Quando ele está aqui. Olha o que Jesus fala desses falsos, irmãos. Vamos abrir lá em Mateus, por favor. Abre comigo em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Olha só no versículo de número 15, por favor. Acharam? Versículo 15. Acautelai-vos, tomem cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados, ó só, irmão, como o quê? Como ovelha. Vem como pessoa mansa, falando manso. Se lembra Absalão? Absalão, quando ele foi tentar tomar o lugar do seu pai, viu o que ele fez? Ele conquistou o coração do povo. Ele ficou parado lá na porta da entrada da cidade. O povo vinha até ele, ele conversava com essas palavras de um rei, aí conquistava o coração do povo. O povo entrou na dele, e ele estava tomando o reinado do seu pai. Seu pai daqui a pouco teve que fugir, porque Absalão conquistou o coração do povo. É o que eles fazem, eles conquistam o coração. Vem como ovelhas, ó, passinho, manso, pisando em ovos, com cuidado, mas está jogando a sua teia, está jogando o seu veneno mortífero, está destruindo a tua fé sem você perceber, sem perceber. Paulo vai falar, Jesus vai falar, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o que, irmão? Lobo, roubadores, é o que Jesus está falando. Hoje existe leilão na igreja, leilão. Tem um Rolex aí, Léo? Veio até sem relógio, né? Deus te revelou, né? Já viu uma igreja aí conhecida aí, famosona? As pessoas doam, eles fazem leilão, mas aí ele, para se defender, o que ele fala? Ele fala que é para doar para as pessoas, para sustentar as pessoas, tudo mais. Mas no culto é lugar para fazer leilão? Tem igreja aí que eu nem vou, irmão, para ele não me chamar para me ficar na área VIP. Já viu esse lugar? Área VIP, por causa dos famosos.
Eu vi um lugar, uma igreja, que aqui perto do palco, tem uma área VIP aqui, não sei quanto é que paga também. Tem uma área VIP, perto do palco. Irmão, aí você chega, a hora que você chegar, você tem o teu lugar lá e tem o seu banheiro lá, particular para vocês, da área VIP. E quando acaba, você vai lá para o segundo andar, porque tem um banquete para vocês. Eu não sei qual é o valor dessa área VIP, mas tem um banquete. Ou seja, a carta de Tiago não faz sentido neste lugar. Nem deve ser pregada. Deve ser esquecida, deve ser rasgada. A palavra é como de ovelha, mas por dentro está devorando. Está arruinando com a vida das pessoas. O nome de Deus está sendo blasfemado por causa dessas acepçãozinhas de pessoas. Porque o que vem com anel de ouro coloca para sentar nos primeiros bancos. Esquecem das pessoas pobres. Para esses lobos, devoradores, roubadores, quem é próspero é quem vem com carro novo. Quem é próspero é quem vem bem arrumado. Mas as irmãzinhas não são prósperas. Os irmãozinhos humildes não são prósperos. E às vezes o pastor é tão, me desculpa a palavra que eu vou falar, é tão imbecil, porque às vezes o pastor só está de pé porque essas irmãs ficam orando pela vida desse homem, e esse homem consegue enxergar, falar que uma pessoa dessa não é abençoada. Às vezes uma irmãzinha faz muito mais obra do que esse homem. Eles estão preocupados o quê? São roubadores, irmãos. Eles querem tirar proveito. E Jesus está falando, por dentro, são lobos. Aí olha o que Jesus fala. Irmão, pelo amor de Deus, eu e você, pelo menos aqui na nossa igreja, nós temos razão, nós temos inteligência, nós temos conhecimento suficiente para detectar o que é falso. Não é possível. Um irmão aqui que participa dia de terça-feira aqui, não tem como de não detectar. O irmão que sempre está aqui dia de domingo aqui ouvindo a mensagem, não tem como de não detectar o que é falso. Nós temos a nossa confissão de fé, temos a palavra de Deus, ensinamento, uma exposição da palavra de Deus, então não tem como a gente não detectar. Não tem como. Por quê? O que Paulo está falando? Aquele que, se alguém ensina outra doutrina, eu posso detectar. Olha o que Jesus vai falar no versículo 16: pelos seus frutos vamos o quê? Conhecer. Então aquele que conhece a verdade, aquele que está firmado na verdade, ele conhece o que é falso. Uma vez eu li um livro, se eu não me engano, do pastor Hernandes Lopes. Ele fala que o homem do Banco Central conhece as notas. Ele examina lá para saber o que é verdadeiro e o que é falso. E perguntou para ele quantas notas falsas ele conhecia para poder identificar a verdadeira. Ele falou que ele não precisava conhecer o que é falso, só conhecia o que era verdadeiro e não todas as outras eram falsas. É isso. Se você conhece o que é verdade, a verdadeira doutrina, você vai detectar o que é falso. Se você, entenda bem, irmão, se você conhece, e como que nós estamos ensinando aqui a primeira carta de Timóteo, se você sabe como é que o pastor, como é que a liderança tem que proceder, então você vai saber se ele é falso. Porque olha o que Jesus está falando: pelos seus frutos vocês vão conhecer essa pessoa. É o que Jesus fala no versículo 16: pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinhos ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz o que, irmão? Não tem como
O coração da pessoa é má. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir o quê? Um coração regenerado, ele não tem como se tornar um coração não regenerado, é fora. O que não é regenerado não pode se transformar em regenerado, está fora, é o que Jesus está falando. Então, pelo fruto nós vamos conhecer. Qual o fruto que esse pastor está dando? Qual o fruto que esse falso profeta está dando? Jesus está falando que ele não pode dar fruto bom, não tem como. Os falsos mestres, irmão, eles trocam o evangelho verdadeiro, genuíno, nutritivo, por outro evangelho que é espúrio, que é falso, que é mortífero da mentira. Olha que Gálatas, olha o que Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 16, irmão, por favor, versículo 6. Eu acho que hoje a gente vai ficar só nesse se alguém ensina outra doutrina. Acharam aí? Gálatas. Olha que Paulo ele fala, irmão. Olha como que nós temos que conhecer o verdadeiro. O apóstolo fala que quando chega a mentira, chega primeira, para entrar o que é verdade é demorado, é difícil. A pessoa está agarrada na mentira. A mentira criou raiz. Criou raiz. A mentira criou raiz, que você mostra a verdade e a pessoa não acredita. Você olha assim, meu irmão, olha que o texto, olha o que o texto está dizendo. Não, mas, por quê? Criou raiz. Olha o que ele diz, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Paulo está admirado. Paulo não elogia essa igreja, esse povo de Gálatas. É uma carta que Paulo não elogia, Paulo está admirado. Qual é a admiração? Paulo está abismado. Por quê? Olha só o que fala Paulo. Admira-me, versículo 6, capítulo 1 de Gálatas. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o quê? Um outro evangelho. Paulo está admirado. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo aonde, irmão? Do céu. Paulo está falando, se ainda nós, ou ainda qualquer outro, vem pregar um evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja o quê? Paulo, sabe o que Paulo está falando? Não existe novidade no evangelho. Pastor, eu quero novidade, mas no evangelho não existe novidade. Na doutrina cristã não existe novidade. O que existe então na igreja cristã, uma igreja bíblica? Existe somente passar bastão. Só isso. É como aquele corredor que está correndo, vai pegando um bastão para poder ir, passa para o outro bastão. É isso, o evangelho é isso. A doutrina ela vai passando dessa maneira. Não existe novidade. O que converteu Lutero nos converteu, não existe novidade. O que converteu os pais da igreja nos converteu, não existe novidade. Se é novo, se tem novidade, é falso. Essa doutrina que tem aproximadamente o último livro escrito há quase 2000 anos. Tem convertido muitas pessoas. É a mesma doutrina, não existe novidade. Ela se renova. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é como água que jorra. É o que Jesus falou, mas não existe novidade.
Se a igreja quer novidade, vai para qualquer outro lugar, não para a igreja, porque a igreja não tem novidade, é o que Paulo está falando. Se vim falar uma outra coisa que eu não tenho falado, é o que ele fala no versículo de número 8, no finalzinho: seja anátema. Versículo 9: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja o que, irmão? Sabe essa palavra aqui no original, sabe o que está dizendo? Maldito. Mas é a maldição vindo da própria boca de Deus. É isso. Esse anátema aqui é isso. Seja maldito, é vindo da própria boca de Deus. Então entenda bem, irmão. Olha o que a carta está dizendo, meu Deus. Olha o que Paulo ele nos alerta. Paulo está falando que Deus amaldiçoa quem prega outro evangelho. E quem ouve outro evangelho, o que acontece com essa pessoa, meu Deus? É por isso que muitos não têm paz, andam de um lado para o outro, e Jesus falou: no mundo eu darei a minha paz. Eu não vou dar a paz que o mundo dá, eu vou dar a minha paz. A verdadeira doutrina nos traz o que? Paz. A verdadeira doutrina, ela não traz peso, irmão. Jesus ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A verdadeira doutrina, ela não traz nada disso, irmão. A gente vê as pessoas hoje correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá, preocupado com muitas coisas. E só uma coisa nos basta, irmão. Só é uma coisa. Só uma coisa nos basta. É fazer a vontade de Deus. É a única coisa que nos basta. É o que Paulo falou. Buscar as coisas que estão no alto. É o que Paulo falou. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. É o que Paulo falou. E as pessoas hoje estão preocupadas com isso. Por quê? Estão inculcando o falso evangelho da prosperidade, da riqueza, de não enfermo. Irmão, pelo amor de Deus, o apóstolo João, alguns livros vai contar que o apóstolo João, nos últimos dias da sua vida, ele estava indo para a igreja carregado. No século XIX, finalzinho aí do século XX, ali no início do século XIX, um dos maiores homens pregadores, é considerado como príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Teve um período da sua vida que ele teve que carregar, a pessoa teve que pegar de casa, vamos lá. Ele dirigiu a maior igreja da Inglaterra, foi ele. As pessoas corriam para ouvir ele. E hoje a gente não pode ficar, em certos lugares, não pode ficar em termo, porque pega o texto isolado: Deus carregou todas as tuas enfermidades na cruz. E a pessoa, quando fica enferma, ela se condena, achando que é castigo de Deus. O falso evangelho, ele não nos alivia, eles colocam um jugo pesado sobre nós. O falso evangelho é isso. Irmãos, olha só, para a gente finalizar aqui, olha a segunda carta de João, e a gente vai, semana que vem, a gente continua falando a parte B, tá? Que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim adiante. Olha o que ele diz em 2 a João, um dos últimos livros, Apocalipse, Judas, 3 e 2 João.
Olha no capítulo 1, irmão, versículo 7. Olha o que diz. Acharam? Está vendo? Não muda. Não muda. A estratégia do diabo não muda. É o que tem acontecido hoje, é o que acontecia na época lá do apóstolo João, do apóstolo Paulo. Aconteceu num período da igreja. Olha o que João está escrevendo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. O que é enganar? O que é enganar? A pessoa me passa a perna. Me enganou. Muitos enganadores. Muitas pessoas falsas. É isso que João está falando. Tem saído pelo mundo afora. Ele não fala pouco, irmão, ele fala muito. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim ele é o que? Enganador e é o anticristo. Olha o que ele diz, irmão. Tomem cuidado, né? Para não perderdes, olha só, aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Olha o que João está falando. Muitos enganadores têm saído aí afora. Aí João, Paulo, os pastores suaram para plantar a igreja, choraram, ficaram ali horas, ficaram dias, ficaram anos, noites sem dormir, orando e tal, estudando e tal. Aí olha a preocupação de João. Tomem cuidado, versículo 8, para não perder aquilo que nós temos realizado com esforço. Os falsos enganadores poderiam colocar o esforço de João, o esforço do apóstolo Paulo, dos apóstolos, a perder. E ele está preocupado, ele diz, tome cuidado, para não perder aquilo que temos realizado com esforço. Olha o versículo 9, irmão, mais uma vez, olha, Paulo ele falou um outro evangelho. Paulo está falando aqui no Timóteo, aqui, se alguém ensina outra doutrina, olha o que João vai falar, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o quê? Não tem Deus. Por que não tem Deus? Porque Deus amaldiçoa, querido. Olha a gravidade, irmão, quando a gente lê o texto, quando a gente observa o texto, mínimo detalhe, uma pessoa que ultrapassa a doutrina não tem Deus. Irmão, olha só, se eu estou ensinando a vocês uma outra doutrina, eu não tenho um Deus, vocês vão ter Deus? Não tem Deus. É isso que Paulo está falando, é isso que João está falando. Não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que vos dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Mas se eu paro para poder ouvir uma falsa doutrina, João está falando que eu me torno cúmplice dessa pessoa nas obras más dela. Ó, quando você detecta uma falsa doutrina, você tem que falar logo que é verdade. Opa, peraí, eu acredito dessa forma. Não é dessa forma não? O que o João está falando, pessoas vêm para poder te ensinar o que é falso, e você cai nessa armadilha, você vai se tornar o quê? Cúmplice das suas obras más. Irmãos, o ensino falso pode assumir muitas formas, muitas. Primeiro,
ele pode negar a existência de Deus, ou ensinar erros sobre as suas naturezas e atributos, pode negar a Trindade, erros sobre a pessoa e a obra de Cristo, também é comum no sistema falso. Negar o seu nascimento virginal, a perfeição sem pecado, a morte substitutiva, a ressurreição corporal ou futuro retorno, mostra sinais de um ensino falso e perigoso. Negar a autenticidade, a inspiração, a autoridade ou a infalibilidade das Escrituras, isso também mostra que é um falso. Essas tensões são particularmente visíveis nas igrejas de hoje. Certas igrejas com a nomenclatura evangélica, quando você vai ver, alguma dessas coisas aqui eles aplicam, não acreditam na Trindade, a natureza e os atributos de Deus, erro na pessoa de Cristo. Um dos maiores erros aí, Jesus era 50% homem, 50% Deus. Um dos maiores erros. E muitas outras coisas, irmãos. As maiores ameaças ao verdadeiro evangelho não vêm de fora, mas de dentro da igreja. São ideias distorcidas que parecem piedosas, mas desviam da verdade. O moralismo. Seja bom e Deus te aceita. Mas quando Deus salvou o apóstolo Paulo, Paulo não era bom. Paulo respirava a morte. Então tire da sua mente que você é bom. Eu sou uma pessoa boa. Não, irmão. Olhe quem está dentro de você. Paulo, ele falou, apóstolo Paulo, ele falou que ele era menor de todos os santos e era o mais pecador de todos os homens. Olha o que está dentro de você. Por que eu faço bem? Porque a graça te alcançou. Mas tira a graça de você, tira o Espírito Santo de você, deixa Deus te entregar aos seus próprios desejos, ver o que você vai fazer. Então a moralidade, você se achar uma pessoa boa para Deus te aceitar. Deus te aceitou, você é horrível, você é morto, você é defunto. Foi assim que Deus te aceitou, foi assim que Deus te deu vida. E hoje nós andamos nessas obras, moralismo, irmão. A gente vê aí, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me aceitar, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus abrir um tipo de porta. Moralismo. O que eu tenho que fazer? Orar a Deus. Não porque eu sou bom, porque a oração, quando eu me curvo, eu mostro que eu não sou para Deus. Sou um pecador, Senhor, por isso que o Senhor tem que me perdoar. Eu não sou uma pessoa boa, Senhor. O Senhor tem que me limpar. Eu sou um pecador diante de Ti, Senhor. Eu não sei nem como o Senhor me aceitou, Pai. Tantas pessoas boas. Quando eu olho ao meu redor, da minha família, pessoas boas. Moralmente eu posso falar assim, boas. Mas Deus nos aceitou. É o que tem empregado por aí, o moralismo. Pragmatismo, se funciona é bom. O evangelho da autoajuda. Jesus veio para te fazer feliz. Olha, que maravilha. E a verdade. É pura verdade. Mas não é a felicidade que essas igrejas pregam por aí. Porque Jesus, ele mesmo falou para os apóstolos: olha,
quando a minha alegria vir, ninguém vai poder tirar de vocês. Isso é verdade. Jesus veio para me fazer feliz, mas a minha felicidade, ela é espiritual, não é material. Material é o que Jesus vai acrescentar. Foi isso que ele diz. Eu sei de tudo isso que vocês buscam aí, que os ímpios buscam, eu sei. Vocês necessitam de todas essas coisas, mas primeiro buscar o reino de Deus. O relativismo, cada um tem a sua verdade. E outro ponto também, que estou ensinando muito por aí, o legalismo. Você precisa seguir as regras para ser salvo. Você tem que seguir isso aqui, ó. Se não seguir isso aqui, você não é salvo, irmão. Você tem que seguir isso aqui, porque isso aqui é que te salva. Quer dizer que Jesus, Deus enviou seu filho para morrer na cruz à toa. Porque se eu tenho que seguir isso aqui para me poder ser salvo, o que significou então a morte de Cristo? É por isso que muitas pessoas andam perturbadas. Foi o que eu disse. Porque eu tenho que fazer muitas coisas para mim ser salvo. Eu tenho que fazer muitas coisas para mim ser salvo. E para o ladrão da cruz só precisou de uma coisa: crer em Cristo. E é isso que Jesus falou. Eu não preciso de nada, irmão. O que eu preciso? Crer em Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 19, se eu não me engano, o que Paulo vai falar? Aquele que confessar com a sua boca e crer de todo o seu coração, será o quê? Salvo. Só isso me basta. O que o legalismo faz? Você tem que jejuar, você tem que fazer muitas coisas. É isso que o legalismo faz. Mas eu não faço nada disso para ser salvo. Eu já sou salvo. Se eu fizer isso, se eu não fizer isso, eu já sou salvo. Por que eu faço isso? Porque eu acho um bem para mim espiritualmente. Eu acho coisa boa para mim espiritualmente. Então eu faço. Mas se eu não fizer, eu creio em Cristo. Só isso me basta. E o falso evangelho, ele tem ensinado isso às pessoas. Isso é complicado, irmãos. É muito complicado. Semana que vem, a gente continua falando a parte B e depois a C, e depois a gente vai para versículo 4. O que nós podemos tirar da mensagem de hoje? Que primeiro, a Bíblia, ela nos ordena, como a gente está vendo aqui em 1 Timóteo, a gente andar como pessoas salvas em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Seja como marido, seja como mulher, seja como filho, seja como escravo, seja como servo, seja como viúva. Em todo ambiente, o que a Bíblia está nos ensinando? A gente ser uma pessoa salva. O que é uma pessoa salva? Dá bom testemunho. E hoje, como a gente viu aqui, que nós temos condição suficiente de detectar um falso mestre, um falso pastor. Cai quem o coração deseja essas coisas, aí cai. Porque se não desejar essas coisas, vai acender um alerta. E aqui na nossa igreja, creio eu que não tem como a gente cair naquilo que é falso. Ficamos alerta. Porque o maior perigo não está lá fora, é aqui dentro. A gente vê isso logo no início da igreja primitiva. Na igreja primitiva em Jerusalém, primeiro ponto, todo mundo estava adorando a Deus. Todo mundo ali, os apóstolos, todo mundo tinha em comum, a igreja estava crescendo,
O que o Satanás ele foi fazer? Primeiro, ele não começou lá fora. Na igreja primitiva, ele estava começando aqui dentro, ainda que os fariseus ainda estavam perseguindo a igreja, mas não era uma perseguição plena, como a gente vai ver lá no capítulo 8. Mas no capítulo 5, a gente vê que Satanás ele introduz um casal para poder mentir dentro da igreja. Começou, o que não acontece lá fora, ele planta onde? Aqui dentro. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós não estamos livres daquilo que é falso. Amém? Então, vocês, irmãos, que são dessa igreja aqui, vocês têm aprendido a doutrina. Então, qualquer coisa que é falso, vocês, por obrigação de estar ouvindo a verdade, vocês têm que, acender um alerta. E se tiver qualquer dúvida, pode vir falar comigo, que a gente tenta esclarecer o que é falso e o que é verdadeiro. Amém? Vamos colocar de pé. Deus abençoe a vida dos meus irmãos.